E aí galera, tudo bom? Hoje a gente vai resolver a questão desafio da semana que a gente colocou, né? Nesse caso a gente vai resolver a questão desafio, né? As duas questões relacionadas à equação de segundo grau. E para vocês se relembrarem, a gente vai dar uma lida aqui. Então bora lá. A primeira questão, ela é do Enem 2016 e ela diz assim: para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade detetizou todos os bairros de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número F de infectados é dado pela função FTT é igual a menos 2t ao quadrado mais 120t, em que t é expressa em dia e t igual a zero ao dia anterior à primeira infecção, e que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia. A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda detetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas, e uma segunda detetização precisou acontecer. A segunda detetização começou no dia tal. E aí ele dá as opções dos dias que podem ser. Bom, para a gente resolver isso, a gente vai precisar relembrar o que é uma equação de segundo grau. Então, uma equação de segundo grau, ela tem essa carinha, onde a gente tem um termo a, né, que é uma constante, que está multiplicado uma variável, ou seja, algo que pode ter qualquer valor. E essa variável, ela está elevada ao quadrado, ou segunda potência. E para ser uma equação de segundo grau, esse a ele não pode ser igual a zero, porque se ele é igual a zero, qualquer número multiplicado por zero é zero, e esse termo aqui quadrático some. E a gente vai ficar com um termo linear apenas. E aí, isso aqui vai virar uma equação que vocês também já sabem, que é a equação de primeiro grau. Bom, então a gente tem esse termo que é o termo quadrático, a gente também tem o termo linear, que vocês conhecem, e uma constante aqui somando. Então, o que é uma função de segundo grau, né? A diferença da equação para a função é que na equação a gente vai tentar encontrar valores para a minha variável, lá estava com x, né? Que eles satisfaçam aquela igualdade, ou seja, que em um lado da igualdade seja igual ao outro. Na função, a gente vai ter uma relação, vamos dizer, argumento-resposta, onde o nosso t aqui ele vai representar o tempo, que é o nosso argumento, ou seja, o tempo no dia 2, quanto será que tem infectados? E o f de t, ele vai representar essa resposta. Então, ele é chamada nossa função e ela ser resposta em um tempo t qualquer. Então, o que a gente quer saber aqui? Ele quer saber qual é o dia, no caso nosso t, para que os infectados eles cheguem na casa de 1.600. Ou seja, como 1.600 é a resposta para esse dia t, então ele é a nossa função, ele é nosso f de t. Então, para resolver o problema, a gente vai substituir o valor que a gente tem na sua devida posição. No caso, 1.600, ele tem que substituir a posição no f de t. Então, fazendo isso, a gente chega nessa equação. E agora a gente vai rearranjar essa equação para que ela fique com a carinha de uma equação de segundo grau. Então, vamos aqui, você tem duas opções. Eu escolhi passar o menos 2t ao quadrado mais 120t para o outro lado. E lembre-se que eles vão trocar de sinais, então vai ficar mais 2t ao quadrado menos 120t. Eu fiz isso para que o t ao quadrado ele ficasse com um argumento positivo, mas isso é um gosto meu. Você poderia simplesmente passar o 1.600 positivo para o outro lado, né? Ele vai ficar negativo, né? E aí ficaria menos 2t ao quadrado mais 120t menos 1.600 igual a zero, que daria exatamente a mesma resposta. Aqui é como você preferir. Então aqui a gente já obteve a nossa equação de segundo grau, o que a gente ainda pode simplificar, porque todos os termos eles são múltiplos de 2. Então aqui a gente vai dividir por 2 nos dois lados. Aqui numa equação, a operação que você faz em um lado, você tem que fazer do outro lado. Então 2 dividido por 2 vai ser 1, né? Então vai ser 1 vezes t ao quadrado, menos 120 dividido por 2 vai ser menos 60 vezes o t, e 1.600 dividido por 2 vai resultar em 1.800. E isso tudo vai ser igual a zero dividido por 2, que é zero. Então, o que vamos fazer para achar os valores de t para que essa igualdade seja verdadeira? Então, vocês viram na aula que a gente vai utilizar Bhaskara, que é uma maneira de
relacionar os argumentos A, B e C para encontrar essas raízes que a gente chama, né? Que são os valores que se igualam a zero. Então, vamos lá tentar aqui encontrar quem é quem. Então, o A, lembrando que ele é o termo que acompanha o coeficiente que está ao quadrado. Perdão, ele é o coeficiente que acompanha o termo que está ao quadrado. Então, aqui na nossa equação que a gente achou, a gente vai ter o 1 como A, né? Porque tem 1 vezes t ao quadrado. O B, ele vai ser o coeficiente que vai acompanhar o termo linear. Então aqui percebam que o coeficiente ele não é 60, ele é menos 60, porque o sinal tem que acompanhar. E o C, ele também vai acompanhar o sinal e é o termo, e é o coeficiente que não está relacionado a um argumento. Então aqui no caso é o 800. Então a resposta aqui, né, para quais são esses valores, vai ser 1, menos 60 e 800. Agora que a gente tem esses valores, a gente pode substituir nas raízes. Então, eu coloquei aqui uma equação expandida, né? Lá atrás eu tinha colocado a equação do delta e a equação da raiz. E aqui eu só fiz juntar as duas equações em uma só, que é menos b mais ou menos, porque a gente pode ter mais de uma raiz, né? No caso, a gente pode ter duas. A raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é o nosso delta, dividido, tudo isso, né? Dividido por 2 vezes a. Então agora a gente já tem quem é A, quem é B e quem é C. Agora a gente vai quê? Substituir. Então agora vocês têm que ter um cuidado. O B ele é menos 60. Então a gente tem que ter cuidado para não errar os sinais aqui. Então vai ficar menos 60 mais ou menos raiz de menos 60 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 800. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. Então vamos lá, passo a passo. Para a primeira raiz, a gente vai pegar a parte que está somando essa raiz quadrática que a gente tem. Então aqui a gente vai substituir agora os valores. Lembrem na nossa potência que quando tem um número elevado ao quadrado, elevado a qualquer potência, a resposta é esse número multiplicado tantas vezes quanto a potência tem. Então, se eu estou aqui com a potência de 2, eu vou multiplicar esse número duas vezes. Só que vocês têm que ter cuidado quando isso é um número negativo. Por quê? Porque menos com menos dá mais. Então, menos 60 vezes menos 60 dá mais 3.600. Beleza? Então, aqui na raiz a gente vai ter 3.600 menos 200, que é o resultado daquela multiplicação. Esse resultado vai dar 400. Então, agora para resolver aqui, a gente tem que resolver 60 mais a raiz de 400 dividido por 2, né? Esse resultado ele vai dar 60 mais 20, que é a raiz de 400, dividido por 2, o que é 40. Beleza? Então aqui a gente já tem a primeira raiz. Para encontrar a segunda raiz, a gente vai fazer exatamente o mesmo processo, só que agora a gente vai considerar o valor dessa raiz aí diminuindo, né? Subtraindo. Então a gente tem 60 menos o delta, beleza? Então, esse aqui eu deixei para vocês tentarem fazer o passo a passo para ver se bate aqui com o meu resultado. E aí a gente vai obter essas duas raízes. T1, que ela é 40, e T2, que ela é 20. Então aqui eu vou dar duas observações. Primeiro, vocês vêm me escutando falar raízes e raízes. É porque a gente chama esses resultados que a gente obtém, né, esses 40 e 20, como raízes da função. Porque elas são os valores que vai fazer aquela função zerar. Então elas são chamadas de raízes também. E a outra raiz que eu vim falando é a própria raiz quadrática, que é a operação que a gente faz ali, que você já conhece. A outra observação é que aqui a gente está trabalhando com o tempo. Então vocês poderiam até pensar que o tempo 1 ali, né, T1, ou primeira raiz, ela seria a menor, já que o tempo ele vai do menor para o maior. Só que quando a gente está resolvendo essas equações quadráticas, não necessariamente ela vai ter uma ordem assim dessas raízes. Ela vai obedecer os resultados. E aí o T2 aqui acabou sendo menor do que o T1, né? Então aqui a gente tem duas raízes, primeiro no dia 20 e depois no dia 40. Só que na questão ela fala o quê? No dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600, ou seja, chegou à marca. Então a gente tem que pensar qual foi que chegou primeiro. Porque no momento que ele chega na marca,
a detetação vai acontecer e, naturalmente, essa função ela vai ter uma modificação porque houve uma intervenção, né? Então, a primeira marca, ela aconteceu no dia 20, então seria a letra B. A questão ela foi bem legal com vocês, porque ela não deu o resultado, uma opção com 40. Então, é, talvez ela tenha dado essa correção, ela poderia ter colocado na pegadinha, colocado no dia 20, outro dia 40, enfim, mas a questão vai exigir essa interpretação, beleza? A segunda questão, ela fala assim, calcule o valor de k para uma expressão, para uma equação 3x ao quadrado menos 2kx mais 5 é igual a zero, que tem uma única raiz, ou raízes iguais. Após isso, encontre essa raiz. Então, essa é um tipo de questão que ela não é tão usual para a gente, né? Normalmente eles dão a equação e pedem a raiz, dão a equação e pedem a raiz. E não tem essa brincadeira com outros números, né? Para encontrar uma constante. Mas como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, vamos relembrar por que e como delta impacta no nosso resultado. Se o valor de delta ele é maior que zero, então a equação ela possui duas raízes reais e diferentes uma da outra, beleza? Se o delta ele é igual a zero, então a equação ela possui uma única solução real, que ela vai ser representada por duas soluções iguais, né? Vocês podem dizer dessas duas maneiras, que é exatamente o que o enunciado diz. Guarde isso na cabeça. E ela tem outra possibilidade que se o delta é menor que zero, e aí a equação ela não possui solução real, que essa é a resposta que você daria se você encontrasse, né? Ela vai ter só solução complexa e vocês não vão ver números reais ainda com a gente. Então, bora lá. O que eu preciso saber para resolver essa questão? A gente precisa saber isso, né? De separar quais são os valores A, B e C na nossa equação de segundo grau, ela já veio no formato de equação de segundo grau. Preciso saber a equação do delta, que é essa aí que vocês estão vendo, e preciso saber a equação de Bhaskara. Beleza? Esse aí é um resumão do assunto de equação de segundo grau em relação a equações, né? Fórmulas. Bom, a equação que ele deu pra gente é essa aí: 3 vezes x ao quadrado menos 2k vezes x mais 5. Então, bora lá comigo identificar quem é quem. O a, lembrando, ele é a parte que acompanha o termo ao quadrado. Então, a gente tem um x ao quadrado e o coeficiente que está acompanhando ele é o 3. Então, a ele é igual a 3. O b ele é o coeficiente que está acompanhando o termo, a variável de primeiro grau. Então, note aqui que nesse caso vai ser o menos 2k. Pode confundir um pouco vocês, porque x é variável, k é variável, mas nesse caso ele tinha dito que k é uma constante, né? A gente está tentando encontrar esse valor. Então, k aqui ele é uma constante. Se ele é uma constante, esse termo menos 2k é uma constante também. Mas se você ainda não tiver muito confiante nisso que eu falei, vamos pensar que isso é uma equação de segundo grau, né? Então, a gente tem que ter uma variável, pelo menos uma variável que está ao quadrado. E o k, ele não tem nenhuma outra variável, aqui a gente tem duas, o x aparece duas vezes, uma ao quadrado e depois uma sozinha ao primeiro grau. Então, naturalmente, a gente pode pensar que essa é a nossa variável, é essa aí onde a equação ela gira em torno. Beleza? Então, nosso b, lembrando, sempre lembre do sinal, é menos 2k. E o nosso C, como acho que vocês podem ter achado, né, é o valor de 5, né? Mais 5, lembrando do sinal. Bom, agora que a gente sabe quais são os valores, a gente vai substituir esses valores na equação do delta. Então aqui a gente lembre que o b, como ele é negativo, vocês vão deixar entre parênteses. Então fica menos 2k elevado ao quadrado, menos 4 vezes 3, que é o a, vezes 5, que é o c. E aqui a gente vai ter o seguinte propriedade. Lembre-se que um número, é, se eu tenho dois números multiplicando, a gente chama isso aqui de base, né? Eu acredito que vocês já viram a parte exponencial, então vamos só relembrar. Então, se eu tenho dois números multiplicados dentro de um parênteses e esse parênteses é elevado a uma determinada potência, então isso pode ser simplificado para a elevado àquela potência vezes b elevado àquela potência. Nesse caso, a gente tem exatamente isso. A gente tem um parênteses, a gente tem dentro dos parênteses menos 2 vezes k, e esse parênteses está elevado ao quadrado. Então, para resolver isso, a gente vai fazer o quê? Menos 2 elevado ao quadrado
vezes k elevado ao quadrado. Menos 2 elevado ao quadrado, lembre do exemplo anterior, é menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. Então aqui a gente tem 4k ao quadrado. E lembra que o enunciado disse que a equação ela só tem uma única solução real? Então isso quer dizer o quê? Que o delta ele é igual a zero. Então a gente vai substituir o zero onde tem delta e a gente vai substituir os valores que a gente acabou de calcular na raiz. Então fica 4k ao quadrado e 60, né? Menos 60 que é a multiplicação de menos 4 vezes 3 vezes 5. Então vamos lá, continuando essa conta. Então aqui a gente vai levar ambos os lados ao quadrado para se livrar dessa raiz, já que a potência ela é a operação oposta, né? É a raiz, a radicação, e isso vai gerar o quê? Zero ao quadrado é zero, e a raiz ao quadrado ela vai se anular, gerando 4k ao quadrado menos 60. Vou passar o 60 para o outro lado, então vou o quê? Trocar o sinal, então vai ficar mais 60, e eu tenho 4k ao quadrado é igual a 60. Daí, o que eu vou fazer? Vou dividir tudo por 4. Então fica 4k ao quadrado dividido por 4 é igual a 60 dividido por 4. Isso vai me resultar em k ao quadrado, que é igual a 15. E aí vou passar essa raiz dos dois lados. Então fica que k ele é igual a raiz de 15. Beleza? Então esse é o nosso valor de k. Para a gente encontrar o valor da raiz, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dizer que x ele é igual, a gente vai utilizar nosso valor de Bhaskara, né? E x é a nossa raiz. Então, ele é igual a menos b mais ou menos o valor de delta dividido por 2a. Só que no nosso caso, delta ele é zero, então ele não vai importar muito aqui. E menos b quem é? B é menos 2k. Então, menos com menos, mais. Então, aqui vai ser 2k dividido por 2 vezes a, que é 3. Então, a gente já tem k também, que é a raiz de 15. Então, a gente vai substituir k e a gente tem 2 vezes a raiz de 15 dividido por 2 vezes 3. 2 com 2 é cortar. E a gente vai ter que a raiz que a gente quer encontrar é a raiz de 15 sobre 3. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem falar com a gente. E eu espero que vocês tenham gostado de fazer as questões de desafio. Beleza? A gente vai voltar com mais questões dessa para vocês irem treinando. Qualquer coisa, falem com a gente. Obrigado e continue seus estudos.